Uma mulher estava sozinha na rua tarde da noite, é salva de ladrões por um jovem. Após ir a salvar, o que ela fez o deixa surpreso. Viviane sempre foi uma jovem determinada, disciplinada e acostumada a uma rotina exigente. Filha única de uma família abastada, ela cresceu em meio ao luxo e ao conforto, mas também com o peso de grandes expectativas sobre seus ombros. Seus pais, empresários de sucesso, sempre fizeram questão de garantir que ela tivesse acesso à melhor educação, esperando que seguisse seus passos no mundo dos negócios. No entanto, apesar das muitas oportunidades e privilégios, Viviane frequentemente se sentia solitária e pressionada a se conformar com uma vida que não parecia inteiramente sua. Os dias de Viviane eram preenchidos com aulas, estudos e compromissos sociais que, para muitos, seriam um sonho de qualquer jovem. Mas para ela, cada novo dia parecia apenas uma repetição do anterior, sem grandes surpresas ou momentos de verdadeira satisfação. Aos 20 anos, ela cursava administração em uma das universidades mais prestigiadas do país, um caminho escolhido muito mais por expectativa familiar do que por paixão pessoal. Suas noites costumavam ser dedicadas a longas sessões de estudo na biblioteca ou a eventos sociais nos círculos de elite em que sua família se inseria, embora nenhum desses eventos realmente a interessasse. Naquela noite em particular, Viviane havia passado horas na universidade, mergulhada em livros e anotações, preparando-se para uma série de provas que se aproximavam. O cansaço acumulado da semana já pesava em seus ombros, e tudo o que ela desejava era chegar em casa, tomar um banho quente e finalmente descansar. A biblioteca estava quase vazia quando ela decidiu que já era hora de ir embora. Recolheu seus pertences, agradeceu silenciosamente pela tranquilidade do ambiente e caminhou em direção ao estacionamento, onde seu carro aguardava. O estacionamento estava quase deserto, as luzes de neon lançavam sombras longas e inquietantes no asfalto. Viviane entrou em seu carro, ligou o motor e se preparou para a curta viagem de volta para casa. O caminho era familiar, já o havia percorrido inúmeras vezes, e naquela hora da noite, o trânsito era praticamente inexistente. Dirigindo pelas ruas tranquilas da cidade, ela finalmente começou a relaxar, sentindo o alívio de estar tão perto de seu lar. No entanto, ao fazer uma curva acentuada, a algumas quadras de sua casa, algo inesperado aconteceu. O motor do carro começou a falhar, emitindo um som estranho e irregular. O que está acontecendo? Murmurou Viviane para si mesma, enquanto tentava manter a calma. Ela pressionou o acelerador, mas o carro não respondia como deveria. De repente, o motor morreu por completo, e o carro foi desacelerando até parar completamente ao lado da rua. Frustrada, Viviane tentou ligar o carro várias vezes, girando a chave na ignição com uma crescente sensação de desespero. Cada tentativa resultava apenas em um clique surdo, seguido pelo silêncio desconcertante da noite. Por que isso tinha que acontecer agora? Pensou, sentindo uma onda de exaustão e irritação tomar conta de si. Ela olhou em volta, percebendo que a rua estava completamente deserta, as casas ao redor mergulhadas na escuridão e sem sinal de movimento. Depois de alguns minutos ponderando suas opções, Viviane decidiu que não valia a pena esperar por um guincho. Ela estava a apenas algumas quadras de sua casa, e o caminho, embora não fosse curto, parecia seguro o suficiente. Posso andar até lá, disse para si mesma, pegando sua bolsa e saindo do carro. Depois de trancá-lo, começou a caminhar pela calçada, o som de seus passos ecoando de maneira desconfortável nas ruas vazias. O vento frio da noite soprava suavemente, fazendo Viviane se encolher um pouco dentro de seu casaco. A tranquilidade que ela costumava apreciar naquele bairro parecia agora um tanto ameaçadora. Enquanto caminhava, sentiu uma leve sensação de inquietação crescer em seu peito, mas tentou ignorá-la. Estou quase em casa, repetia para si mesma, apressando o passo. Foi então que, ao virar uma esquina, Viviane notou algo que fez seu coração disparar. 2 homens estavam do outro lado da rua, caminhando na mesma direção que ela, mas a uma distância segura. No entanto, havia algo na maneira como observavam que a deixou profundamente desconfortável. Não pode ser nada, pensou, mas a ansiedade já começava a tomar conta de sua mente. Sem querer parecer assustada, ela apressou o passo, tentando se distanciar deles, mas os homens também aumentaram o ritmo, como se tivessem notado sua intenção. Viviane sentiu medo crescendo dentro de si. Seus pensamentos se embaralhavam enquanto ela tentava manter a calma, mas a presença daqueles homens a poucos metros de distância fazia cada segundo parecer uma eternidade. Ela sabia que estava em uma situação perigosa, e a tranquilidade da noite transformava-se agora em uma cena que poderia ser tirada de um pesadelo.
Ela estava sozinha, vulnerável, e as poucas quadras até sua casa pareciam um caminho interminável. Viviane mal teve tempo de reagir quando os dois homens a alcançaram. Um deles, com um sorriso malicioso no rosto, agarrou sua bolsa com força e gritou: "Solta isso, agora!" A jovem, tomada pelo pânico, segurou a alça da bolsa com toda a força que conseguiu reunir, sentindo o coração disparar em seu peito. "Por favor, me deixem ir", ela implorou, puxando a bolsa de volta, tentando se libertar da situação. Mas os homens não desistiam, puxando ainda mais forte, seus gritos ecoando nas ruas desertas. Foi nesse momento que, do nada, Sérgio surgiu correndo pela calçada. Ele vinha de longe, gritando com toda a força de seus pulmões: "Deixem ela em paz!" Sem hesitar, ao se aproximar, ele lançou um chute poderoso contra um dos homens, que caiu no chão com um gemido, a cabeça girando de tontura, mas ainda consciente. O outro, vendo seu comparsa no chão, deu um passo para trás, sacando uma faca de dentro do casaco. O brilho da lâmina sob a luz fraca da rua fez Sérgio e Viviane ficar instantaneamente sérios, conscientes do perigo que ainda corriam. O homem com a faca avançou, decidido a intimidar. "Você vai se arrepender de ter se metido nisso", disse o homem, levantando a arma para desferir um golpe. Sérgio, atento e ágil, desviou-se no último segundo, mas não conseguiu escapar totalmente do ataque. A lâmina passou de raspão em seu braço, abrindo um corte superficial, mais suficiente para fazer o sangue começar a escorrer. Apesar da dor, Sérgio não hesitou. Ele acertou um soco direto no estômago do agressor, que tropeçou, soltando a faca no chão. Aproveitando a oportunidade, Sérgio empurrou o homem para longe, que, percebendo a mudança na situação, decidiu correr antes que algo pior acontecesse. O comparsa, que ainda estava se recuperando da queda, rapidamente o seguiu, ambos desaparecendo na escuridão das ruas. Viviane estava tremendo, ainda em choque com o que acabara de acontecer. Sérgio, ofegante, virou-se para ela e perguntou: "Você está bem?" Viviane, com a voz trêmula, respondeu: "Sim, estou, graças a você." "Muito obrigada." Foi então que ela notou o sangue escorrendo do braço de Sérgio. "Você está machucado", exclamou, sua preocupação evidente. Sérgio olhou para o ferimento, dando de ombros como se não fosse nada. "É só um corte superficial, vou ficar bem", disse, tentando minimizar a situação. Viviane, no entanto, não estava convencida. "Você mora aqui perto?" "Posso te ajudar com isso?" ela insistiu. Ele balançou a cabeça. Não, não moro por aqui. Vim fazer uma entrega, trabalho como entregador." Quando viu o que estava acontecendo, larguei a moto ali na esquina e corri para ajudar. Ele apontou para a direção de onde havia vindo, onde a moto estava estacionada. Viviane, sentindo uma mistura de alívio e gratidão, viu que Sérgio estava se preparando para ir embora. "Espera", ela disse, antes que ele pudesse se afastar. "Você poderia me acompanhar até em casa? Eu faço um curativo no seu braço, e você não precisa ir embora assim." Havia algo na maneira como ela falou, um pedido sincero, que fez Sérgio parar e reconsiderar. "Claro, posso te acompanhar", concordou ele, assentindo. "Só vou pegar a moto." Ele voltou ao local onde a deixará, enquanto Viviane esperava por ele. Quando retornou, ele empurrou a moto ao lado dela, explicando: "Eu não tenho um capacete extra, então vou ter que ir empurrando até sua casa." Caminhando lado a lado, eles conversaram sobre o que havia acontecido. "Meu carro estragou algumas quadras daqui", explicou Viviane, ainda se recuperando do susto. "Por isso decidi ir para casa a pé, mas claramente não foi a melhor escolha." "Você tem que ter cuidado", disse Sérgio, preocupado. "Andar sozinha à noite, mesmo que seja perto, não é seguro." Viviane assentiu, concordando, sentindo o peso do erro que quase lhe custou caro. Eles continuaram a caminhar, trocando poucas palavras, até que, de repente, a mansão onde Viviane morava apareceu diante deles. Sérgio parou, surpreso. "Você mora aqui?" perguntou ele, incrédulo, olhando para a grande e imponente construção à sua frente. Viviane riu, um som leve que cortou a tensão que ainda pairava no ar. "Sim, moro aqui", confirmou ela, tirando o controle do portão de dentro da bolsa. Ela pressionou o botão, e o portão de ferro começou a se abrir lentamente. "Vamos, você pode deixar a moto lá dentro, assim não tem risco de acontecer nada."
Sérgio concordou, empurrando a moto para dentro do terreno, enquanto Viviane o acompanhava. Juntos, eles caminharam em direção à casa, um misto de alívio no ar. Viviane e Sérgio estavam prestes a entrar na casa quando as grandes portas da frente se abriram de repente. Os pais de Viviane, visivelmente preocupados, surgiram no limiar. A mãe de Viviane, uma mulher elegante de meia-idade com traços suaves, deu um passo à frente, sua expressão carregada de ansiedade. Viviane, onde você estava? Está tudo bem? Perguntou ela, o tom de voz oscilando entre o alívio e a preocupação. O pai de Viviane, um homem alto e imponente, com o rosto marcado pela seriedade, olhou para Sérgio com desconfiança. E quem é esse rapaz? Ele perguntou, sua voz firme, mas não hostil. Viviane, ainda um pouco nervosa com os eventos recentes, tentou tranquilizar seus pais. Está tudo bem, mamãe, papai, disse ela rapidamente. Eu vou contar tudo, mas antes preciso cuidar do ferimento de Sérgio. Ele me ajudou, e eu devo isso a ele. Virando-se para Sérgio, ela pediu gentilmente, por favor, me siga até a sala, vamos cuidar disso. Sérgio assentiu e a seguiu, sentindo os olhares atentos dos pais de Viviane em suas costas enquanto caminhava pela luxuosa entrada até a sala de estar. A sala era grande, decorada com bom gosto e repleta de móveis sofisticados. Viviane indicou uma poltrona para Sérgio se sentar e disse, espere aqui um instante, vou buscar algo para limpar e enfaixar seu ferimento. Enquanto Viviane saía da sala, o pai dela, ainda observando Sérgio com atenção, se aproximou e indicou o sofá para ele. Pode se sentar, rapaz, disse ele, sem perder a postura reservada. Sérgio agradeceu e se sentou no sofá macio, tentando relaxar, embora se sentisse um pouco deslocado naquele ambiente. A mãe de Viviane, que até então havia ficado em silêncio, aproximou-se e olhou para o ferimento no braço de Sérgio. Eu fiz alguns cursos de enfermagem, disse ela com um sorriso acolhedor. Parece que saiu bastante sangue, mas não é nada sério, felizmente. Ela examinou o corte de perto, confirmando que o ferimento não era profundo, apenas superficial. Pouco depois, Viviane retornou à sala com uma pequena bandeja contendo gaze, álcool e uma faixa para o curativo. Ela se ajoelhou ao lado de Sérgio, agradecendo silenciosamente à mãe por ter verificado o ferimento. Vou cuidar disso agora, disse ela, começando a limpar o sangue seco ao redor do corte com delicadeza. Sérgio observou o cuidado com que ela trabalhava, impressionado com sua atenção aos detalhes. Obrigada por me ajudar, murmurou Viviane enquanto terminava de enfaixar o braço de Sérgio. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido. Sérgio sorriu levemente, tentando esconder o desconforto de estar sendo tratado com tanta deferência. Foi apenas sorte o estar no lugar certo na hora certa, respondeu ele modestamente. Depois que o curativo foi feito e tudo estava em ordem, o pai de Viviane se aproximou, ainda curioso sobre o que havia acontecido. Agora, Viviane, você pode nos contar o que aconteceu? Estamos preocupados. Viviane se levantou e suspirou, preparando-se para relatar os eventos da noite. Claro, papai, começou ela. Tudo começou quando meu carro estragou algumas quadras daqui. Ela então passou a contar detalhadamente tudo o que havia ocorrido. Desde o momento em que o carro começou a apresentar problemas até a decisão de caminhar até em casa, a abordagem dos dois homens e como Sérgio apareceu na hora certa para ajudá-la. Viviane não poupou detalhes, narrando cada momento com precisão, enquanto seus pais a ouviam em silêncio, visivelmente chocados e gratos por tudo ter terminado bem. Os pais de Viviane ouviram em silêncio enquanto ela contava toda a história, seus rostos alternando entre expressões de alívio e preocupação. Quando Viviane terminou, o pai dela deu um longo suspiro e se voltou para Sérgio, sua expressão séria, mas com uma gratidão inegável em seus olhos. Rapaz, não tenho palavras para expressar o quanto sou grato, disse ele, sua voz um pouco mais suave do que antes. Você salvou a coisa mais importante da minha vida. Se algo tivesse acontecido com Viviane, eu não saberia o que fazer. Sérgio, desconfortável com a intensidade da gratidão, balançou a cabeça e respondeu modestamente, eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Eu não poderia deixar alguém machucar uma mulher na rua e ficar de braços cruzados. O pai de Viviane assentiu, mas ainda havia uma preocupação evidente em seu rosto. Ele se voltou para a filha, seu tom mudando de gratidão para repreensão. Viviane, por que você não me ligou quando o carro estragou? Poderia ter acontecido algo muito pior. Se não fosse por Sérgio, eu não sei o que poderia ter acontecido.
A preocupação em sua voz era palpável, e Viviane sabia que a bronca vinha do medo que seu pai sentirá. Antes que Viviane pudesse responder, sua mãe interveio, colocando a mão suavemente no braço do marido. Querido, calma, disse ela, sua voz suave e conciliadora. Nada aconteceu, graças ao Sérgio. O importante é que ela está aqui, segura. Viviane aproveitou o momento de trégua para se justificar. Eu não liguei porque não queria incomodar vocês tão tarde. Achei que conseguiria chegar em casa sem problemas. Mas percebo agora que foi um erro, e sinto muito por sair andando sozinha à noite. O pai de Viviane suspirou, reconhecendo a sinceridade no pedido de desculpas da filha. Ele então voltou sua atenção para Sérgio, com uma expressão mais resoluta. Agora, rapaz, vamos falar sobre você. Não posso deixar passar o que você fez sem uma devida recompensa. Você salvou a minha filha, e eu preciso te agradecer de uma forma digna. Sérgio, já antecipando a direção da conversa, começou a balançar a cabeça, prestes a recusar educadamente. Senhor, não precisa, ele começou a dizer, mas foi rapidamente interrompido. Eu não aceito não como resposta, disse o pai de Viviane em um tom firme, mas não ameaçador. Você precisa escolher algo. Algo que realmente faça diferença na sua vida. Vendo que Sérgio estava pensativo, o pai de Viviane perguntou, com que você trabalha, Sérgio? Sou entregador, respondeu Sérgio, sem esconder a realidade de sua vida. Você gosta do que faz? Perguntou o pai de Viviane, claramente já formulando um plano. Sérgio hesitou por um momento antes de responder. Honestamente, não, senhor, mas é o que eu tenho para sobreviver. O pai de Viviane sorriu, como se estivesse esperando por essa resposta. Então acho que tenho uma ideia. O que você acha de trabalhar para mim na minha empresa? Eu garanto um bom salário, um trabalho sem estresse e, claro, uma moto nova por ter salvado minha filha. Sérgio ficou atônito com a oferta. Ele nunca havia imaginado que algo assim poderia acontecer com ele, especialmente depois de uma noite que começou tão comum. Eu aceito, disse ele rapidamente, ainda tentando processar a magnitude da oportunidade que estava sendo oferecida. Seria uma ótima chance de melhorar minha vida. Muito obrigado. O pai de Viviane sorriu satisfeito. Você não precisa agradecer, Sérgio. É o mínimo que posso fazer pelo homem que salvou minha filha. E assim, a noite que começou com medo e incerteza terminou com uma reviravolta inesperada. Sérgio começou a trabalhar para o pai de Viviane na empresa da família, recebendo não apenas um emprego que lhe proporcionava estabilidade, mas também uma moto nova como símbolo da gratidão que a família sentia por ele. Com o tempo, Sérgio se tornou uma presença regular na vida da família, sempre convidado pelo pai de Viviane para visitas e conversas, um vínculo forjado em um momento de perigo que trouxe à tona a verdadeira bondade e coragem. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!